ruim hoje, né, para variar. Então, se der umas travadas para vocês aí, vocês vão me avisando, tá? Como eu Acabou disse... de travar. Oh, não! E agora, voltou? Voltou. Tá. Ó, então, como eu disse, a gente vai tentar finalizar a temática da Europa falando da União Europeia e como ela se constitui, tá? Acredito que todo mundo aqui já ouviu falar, né, da União Europeia. Gente, não precisa pôr o nome no chat, porque eu vou fazer chamada no finzinho da aula, tá bom? Bom, voltando. Acho que todo mundo, pelo menos, já ouviu falar da União Europeia, né? Mesmo que, por vezes, talvez vocês não tenham entendimento do que é a União Europeia, mas então a gente vai tratar dela agora e vai tentar entender, né, como que ela se organiza, como ela surge e a importância dela nos dias de hoje. Então, pergunta, né, que eu gostaria de ouvir. Todo mundo já ouviu falar em União Europeia? Sim. Sim? Eu não sei bem o que é, mas eu já ouvi falar. Ah, legal, Vinícius. Iago, tudo bem, não tem problema que você está sem microfone, não. Qualquer coisa, você pergunta aqui no chat, né? E também vai dando suas contribuições por aqui, não tem problema. Só a hora que eu começar a apresentar o texto, aí eu preciso de alguém que me ajude a observar o chat, porque quando eu estou apresentando, eu não vejo o chat, tá bom? Então, vocês falaram aí, eu já ouvi falar, mas não sei muito bem o que é. Alguém que ouviu falar sabe o que é a União Europeia, ou tem alguma ideia do que seja, que gostaria de falar? Não? Professora, eu sei que é acho que... Não, pelo que eu estudei ano passado, professora, não é, acho que não é que seja um bloco econômico, mas, assim, é a união dos países, de alguns países europeus, professora. Que, tipo assim, tem livre circulação de pessoas, tem, tipo, uma moeda em comum. Paulo, você está certo. Realmente, a União Europeia é um bloco econômico, né? Que reúne aí países da Europa que vão compartilhar da mesma moeda, que tem uma organização política, né? Então, é isso mesmo, tá correto, Paulo. Então, assim, vamos fazer só um apanhado aqui, né, rapidamente. O bloco econômico, né, é sempre aí, né, um conjunto de países que firmam acordos com o objetivo de facilitar as trocas comerciais, tá? Existem aí alguns tipos de acordo para a formação de blocos. A União Europeia é o bloco que está mais desenvolvido, que está no maior estágio de integração, quando a gente compara com o restante dos países e dos blocos que a gente conhece, tá? Por exemplo, o Brasil faz parte de um bloco econômico. Alguém sabe me dizer qual bloco é? O BRICS. BRICS não é bloco econômico, gente. Não? Não, o BRICS é um acordo de cooperação. Nossa, pensei que fosse bloco econômico, professora. Não é. Alguém sabe qual bloco que o Brasil faz parte? Mercosul. O Mercosul, isso mesmo, o Iago também colocou aqui no chat. Então, a gente faz parte do Mercosul. O Mercosul, ele está no segundo estágio de integração, nós somos uma união aduaneira, né? Então, assim, na verdade, são 4 estágios. O estágio mais simples é a área de livre comércio. O segundo estágio é a união aduaneira. O terceiro é o mercado comum. E a quarta é o mercado comum já com a união monetária também, tá? E caminhando aí para uma união política. Nós vamos falar do Mercosul, a gente vai passar por esses estágios de integração, do Mercosul não, perdão. A gente vai falar da União Europeia, a gente vai passar por esses estágios de integração,
visto que a Europa dos 27 hoje, que a gente né, que é um dos jeitos de se referir à União Europeia, ela não nasceu com 27 países fazendo parte dela, né? Ela nasceu com um grupo bem menor e com objetivos mais simples. E ao longo com o passar do tempo, ao longo dos anos, eles foram aí desenvolvendo e aprimorando esse acordo, tá bom? Então, eu vou compartilhar com vocês um texto que eu também vou mandar para vocês no Google Sala de Aula, tá? Vou deixar lá como material o próximo material que a gente está trabalhando. Eu não sei por que o Meet está fazendo isso. Deixa eu tentar de novo aqui. Apareceu. Então, vamos lá. Bom, então, né, a gente vai falar aí da construção da União Europeia. E, na verdade, primeiro a gente tem que entender o contexto que começa, né, onde começam a surgir as sementinhas que vão dar origem à União Europeia tal qual a gente conhece hoje, tá? Então, assim, primeiro que a União Europeia, nos dias de hoje, ela tem uma significância aí muito... ela é muito importante, mas muito importante mesmo no cenário internacional. Eu acho assim, quem está observando e acompanhando notícias aí mundiais a respeito, por exemplo, das tratativas em relação à pandemia, já deve ter visto posicionamentos acerca da União Europeia, de países que fazem parte, como eles estão tentando se organizar para poder combater a situação da pandemia. Mas, muito além disso, a União Europeia ela é muito importante quando a gente pensa no desenvolvimento científico e tecnológico. É um mercado muito importante, então muitos países têm desejo de formar parcerias econômicas com a União Europeia, porque a gente está falando de um grupo de países com um poder aquisitivo muito importante, né? Então a gente sabe, é uma região rica do mundo. Então, fazer comércio com eles é muito interessante, né? E para a gente entender como que chegou nesse estágio, a gente precisa compreender como que ela surge, né? Os primeiros passos ali. A gente volta de novo, vocês vão observar que a gente vai estar sempre remontando aí para o período pós-Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque muitas das transformações que a gente ainda observa hoje, elas começam a acontecer com o fim do conflito. Então, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, lá em 1945, o que aconteceu? A Europa estava detonada. Por quê? Porque o campo de guerra foi o território europeu, né? A guerra não aconteceu nos Estados Unidos, ela aconteceu em países da Europa. Então, né, todas as situações de bombardeio, os combates e tudo mais, então, vários lugares, né, os principais locais aí de batalha, eles realmente ficaram totalmente destruídos com o fim da guerra. E aí, a primeira coisa, né, para poder retomar a vida era tentar reconstruir esses lugares, né, reconstruir mesmo tudo aquilo que tinha sido destruído. Então, muitas cidades inteiras foram destruídas, a parte industrial, né, a estrutura aí das indústrias que atuavam, né, na Europa também acabaram sendo destruídas, campos de cultivo, tanto de cultivo de plantas ali, né, de alimentos, como criação de animais, tudo isso foi afetado além da questão das malhas de transporte, né? Então, teve problema com ferrovia, com aeroporto, com rodovia, né, os modais aí de transporte, tudo isso foi afetado durante a Segunda Guerra. E quando acabou tudo, para poder retomar a vida, eles tinham que reconstruir tudo isso. Para reconstruir uma destruição tão significativa, tão grande, eles precisavam de dinheiro, certo?
Só que a gente volta para o mesmo assunto. A Europa estava saindo de uma guerra, essa guerra teve custo, né? Eles gastaram na guerra. E com tudo isso comprometido, principalmente se a gente for pensar aí no sistema de produção, né? Se não tinha indústria, se não tinha agricultura, se não tinha pecuária funcionando, a arrecadação, né? O dinheiro circulando também era pouco. Então, como reconstruir tudo que foi destruído? É aí que entra os Estados Unidos, né? Então, em 47, um secretário de Estado dos Estados Unidos, que era lá o George Marshall, pensaram num plano de recuperação econômica para a Europa, né? Que ficou conhecido como Plano Marshall. Ele oferecia, né, além da questão aí financeira, né, de empréstimos, ele oferecia algumas vantagens, como a importação de produtos produzidos nos Estados Unidos com preço mais em conta. Então, eles precisavam de coisas básicas ali para sobrevivência, que não era possível de ser produzido naquele momento, porque as indústrias tinham sido destruídas durante a guerra. Então, os Estados Unidos ofereceram, olha, eu posso fornecer isso que vocês precisam, um preço mais baixo, porque eu sei que você está numa situação complicada. E aí, assim, eu quero que vocês vão prestando atenção nesses detalhes, porque parece, assim, que tá sendo camarada, né? Tá sendo bonzinho. Poxa, eu sei que você tá quebrado, eu sei que você não tem dinheiro, eu tô querendo te ajudar aí, né? Então, eu queria que vocês prestassem atenção nesse detalhe. Bom, então, tem essa questão de facilitar a importação, crédito, então eles fizeram empréstimos mesmo para a Europa para poder comprar equipamentos, né, e para poder reconstruir, né, tanto as cidades como reconstruir aí os processos produtivos, né, da Europa. E esses empréstimos, eles eram oferecidos com juros muito reduzidos, então umas taxas de juros atrativas, vamos dizer assim, e com bastante tempo para a Europa pagar de volta. Então, assim, foram quase que uma camaradagem mesmo, né? Poxa, vocês estão aí, eu vou tentar te ajudar. Então, eu vendo meus produtos mais baratos para você, eu posso te emprestar uma grana, vou cobrar pouquinho de juro, vou dar bastante tempo para vocês me pagarem de volta, né? Porque eu quero ver vocês se reconstruírem, certo? Falando assim, parece que eles estão sendo bonzinhos, né? Assim, sem nenhum interesse, fazendo isso sem nenhum interesse. Mas aí é que tá, né? Ninguém é bonzinho, ninguém dá nada de graça para o outro, né? Quando a gente está falando de geopolítica, ninguém faz nada para o outro porque só quer ser legal. Isso não existe, tá? Então, assim, claro que os Estados Unidos ia ganhar muito dinheiro vendendo produto para a Europa. Mesmo vendendo mais barato, vendendo com preço reduzido, como eles não estavam conseguindo produzir muita coisa, praticamente tudo que eles consumiam estava vindo dos Estados Unidos. Então, economicamente falando, foi um super negócio, né? E, além da vantagem econômica, aí tem uma outra questão, né? Tem os interesses geopolíticos, porque eles estavam muito preocupados naquele momento, pós-Segunda Guerra, com o avanço do socialismo no mundo. E ajudar os países da Europa, principalmente a porção ocidental, era um jeito de evitar que mais países da Europa passassem a fazer parte da União Soviética. Então, eu vou lá, eu te ajudo, eu te dou dinheiro, eu te empresto, estou aqui para te ajudar. Por quê? Porque eu não quero deixar que a União Soviética ocupe esse espaço. Eu não quero que vocês se alinhem à União Soviética, passem a ser desse grupo que está tentando implementar o socialismo no mundo. Tá certo? Então, assim, naquele momento, 47, 48, a União Soviética já tinha conseguido trazer para o seu lado a Polônia, a Hungria, a parte da Alemanha Oriental, né, entre outros países. Então, para evitar esse avanço do socialismo, Estados Unidos entra com esse plano econômico aí para tentar ajudar a Europa a se reerguer. Tudo bem, gente, até aqui? Vocês conseguiram entender essa parte?
Sim. dona. Então, lembrando, né? Ninguém é bonzinho, muito menos os Estados Unidos, tá? Então, sigamos. Gente, eu vou tentar melhorar a digitalização desses textos para vocês, tá bom? Vou ver se eu faço de novo aqui para ficar mais nítido para vocês lerem. Bom, o Benelux. Benelux vai ser aí o primeiro bloco econômico surgido ali entre países da Europa. Na verdade, é meio que o primeiro bloco econômico mesmo que a gente tem conhecimento, tá? Então, assim, entre os anos de 1943 e 1944, ou seja, a Segunda Guerra ainda estava rolando, estava acontecendo a disputa, 3 países aí, a Bélgica, os Países Baixos e Luxemburgo, mantinham algumas negociações sobre a formação de um bloco econômico para impulsionar as suas economias. Então, eles já estavam discutindo a ideia de promover um acordo entre os países ali interessados para facilitar as relações econômicas e, assim, todo mundo conseguir estabelecer alguma vantagem para o crescimento da sua população, tá? Da sua economia. Bom, dentro disso, né, depois dessa ideia desenvolvida, né, que eles já estavam negociando, e aí quando chega o dinheiro do Plano Marshall, né, então veio a ajuda dos Estados Unidos, a ajuda financeira, eles conseguiram aí implementar o Benelux, e aí a gente vai entender esse nome. O B, né, B aí é de Bélgica, o NE, é de Netherlands, né, que é a Holanda e os Países Baixos, né, e o Lux de Luxemburgo. Então, é a inicial dos 3 países, tá? Benelux. E o Benelux, ele é uma união aduaneira, né, cujo o primeiro passo aí, né, quando eles realmente firmaram o acordo, né, foi lá em janeiro de 48. E com a assinatura do acordo econômico aí para a formação dessa união aduaneira, eliminou-se entre os 3 países as barreiras comerciais entre eles. Bom, aqui eu vou ter que fazer um recorte. Acho que vocês, vou até aqui olhar vir para cá para olhar vocês e olhar o chat. Vocês já devem ter, não sei se alguém já comprou alguma coisa que vem de fora, sei lá, vou dar um exemplo bobo, comprou um jogo que não tem para vender aqui no Brasil, vocês foram comprar fora do país. Não sei se vocês já fizeram isso ou já leram, já viram a respeito disso. Geralmente, quando a gente compra alguma coisa assim, que vem de outro país, quando chega aqui no Brasil, dependendo do produto, a gente tem que pagar uma taxa de importação, né? É um imposto sobre aquilo que está vindo de fora. Disso aqui, essa ideia aqui de que a gente paga uma taxa para o produto de fora entrar, todo mundo já ouviu falar? Vocês já sabiam disso? Sim. Sim. Né? Então, tem a taxa de importação. Eu estou dando esse exemplo pensando que a gente está comprando alguma coisa, mas isso funciona nas relações comerciais como um todo. Então, se o país está comprando alguma coisa que vem de outro lugar, vão existir taxas, vão existir impostos que a gente precisa pagar para esse produto entrar aqui, tá? De certa forma, esses impostos que são cobrados, eles acabam sendo uma prática de proteger as atividades econômicas né, do próprio país. Então, para proteger a economia do país, você coloca o imposto em algo que está sendo vendido para cá. Então, por exemplo, a gente produz, vou dar outro exemplo simples, a gente produz soja, bastante. Se a gente resolver comprar soja de outro lugar, vai ter um imposto em cima dessa soja, por quê? Para deixar ela mais cara, evitando assim, fazendo assim com que a gente
procure comprar a soja que é produzida aqui, porque se ela está sendo feita aqui, ela é mais barata do que aquela que eu estou importando. Isso grosseiramente, gente. Eu sei que vocês vão falar, às vezes, professora, se eu quiser comprar, sei lá, um videogame vindo de outro lugar, ele sai mais barato do que se eu tiver que comprar ele aqui. Por isso mesmo que tem o imposto, gente. Já coloca o imposto, porque mesmo que o preço seja mais em conta fora daqui, quando o produto chega aqui no Brasil, ele vai ser taxado e tem situação que fica a mesma coisa se você tivesse comprado aqui ou até mais caro por conta da quantidade de imposto, tá? Essas são práticas que visam, como eu disse, tentar proteger a economia do país. Então, assim, quando a Bélgica, os Países Baixos e Luxemburgo resolveram firmar esse acordo, eles fizeram o seguinte, entre eles, então, o comércio entre esses 3 países não ia ter mais a cobrança de imposto. Então, não tinha mais barreira fiscal, tá? Gente, só um minutinho, por favor. Nossa, gente, eu não sei o que está acontecendo, meus cachorros estão loucos lá no portão, vamos se consigo prender eles, colocar eles para trás para eles não fazerem tanto barulho, senão vão ficar aqui latindo a aula toda. Mas vamos lá. Então, quando eles firmam um acordo, acabou esses impostos entre eles. Então, eles podiam comprar e vender coisas entre si, e esse imposto não existia mais. Então, isso é uma vantagem na hora de realizar as trocas comerciais. É muito positivo. E os 3, uma união aduaneira funciona assim. Os 3 países, nesse caso, eles praticavam uma mesma taxa de imposto quando eles precisavam comprar alguma coisa de outro país que não fizesse parte do Benelux. Então, por exemplo, precisava comprar alguma coisa que vinha da Alemanha, porque nenhum dos 3 ali tinha para vender. Quando você compra isso vindo da Alemanha, tem uma taxa de imposto que é igual, né? Que não importa se foi a Bélgica, se foi a Luxemburgo ou se foi a Holanda que comprou, não importa. Os 3 vão pagar, né? Qualquer um dos 3 países vão exercer a mesma taxa de importação. Então, a união aduaneira é isso, eles combinam entre si um valor único para cobrar o imposto, tá certo? Então, tudo isso é jeito de proteger as economias envolvidas no acordo. Tudo bem até aqui, gente? Não estão conseguindo entender? Tem alguma coisa confusa? Entendi mais ou menos. Mais ou menos. Até onde você conseguiu entender, Júlia? Acho que eu não entendi essas últimas coisas que a senhora estava falando. A parte do imposto, do imposto único? Tá, então vamos retomar aqui. A gente estava conversando que quando a gente importa alguma coisa de outro lugar, existe a cobrança do imposto. Se não existe, por exemplo, se não tem nenhum acordo, vamos até aqui usar o exemplo do Mercosul, que nós somos aí também uma união aduaneira. Então, vamos pegar os membros do Mercosul, né? Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai, Venezuela, tá? Esses são os 4 países que fazem parte do Mercosul. Então, vamos fazer de conta, antes do Mercosul existir, se o Brasil precisasse comprar alguma coisa vinda da Alemanha, tinha que pagar, sei lá, 5% do valor do produto de imposto. Então, se custava 100 reais o produto, você tinha que pagar 5 de imposto. Se eu tivesse na Argentina e fosse comprar o mesmo produto da Alemanha, que custa 100 reais,
a Argentina podia colocar lá que o imposto para entrar na Argentina era 2%. Então, R$ 100, eu ia ter que pagar R$ 2 de imposto. Se eu estou no Paraguai e vou comprar o mesmo produto, aí o Paraguai colocava, sei lá, 10% de imposto. Então, eu comprei o mesmo produto que custa R$ 100, lá no Paraguai, eu ia pagar os R$ 100 do produto, mais 10, né? Porque é 10%, então mais R$ 10 só de imposto. Então, o que eu quis dizer? Que cada país, antes de firmar um acordo de união aduaneira, vai ter o seu próprio valor de imposto. Até aqui, tudo bem? Quando a gente forma a união aduaneira, todos os países que aceitam fazer parte do bloco, eles vão chegar num acordo para falar assim, bom, vamos pegar aqui de novo. O Brasil cobra 5, a Argentina cobra 2, o Paraguai cobrou 10. Então, assim, vamos pegar esses números aí, vamos chegar num número que atenda o interesse de todos nós aqui. Então, conversou e falou, bom, acho que dá para todo mundo, então, praticar, sei lá, 6% de valor de imposto. Então, não tem mais diferença. Na União Aduaneira, todos os países que fazem parte daquele bloco vai cobrar o mesmo valor de imposto. Então, eles combinaram que vai ser 6%, todo mundo vai combinar 6%. Então, no Brasil, é 6% de imposto, na Argentina, é 6% de imposto, e assim por diante. Conseguiu esclarecer um pouco mais agora, Júlia? Sim, obrigada. Imagina. Então, tá bom, gente. O importante é isso. Pergunta sempre que vocês não entenderem. Então, né, que não tenha ficado muito claro. Então, essa é a sementinha da União Europeia. Esse acordo entre esses 3 países, formando essa união aduaneira, que fez com que as economias desses 3 países começassem a se desenvolver num período onde eles realmente precisavam melhorar essa situação por conta aí do pós-guerra, auxiliado por essa ajuda, como eu posso dizer, por essa ajuda do Plano Marshall, né? Então, eles aproveitaram a ajuda vinda dos Estados Unidos, mas uma coisa que eles já tinham em mente antes do fim da Segunda Guerra e implementaram a execução do plano, né? Então, assim, o Benelux é a primeira experiência de integração econômica entre países, ou seja, é o primeiro bloco econômico da história, tá? E deu tão certo, funcionou tão bem, que outros países, não só na Europa, mas no restante do mundo, também viram que era interessante manter esse tipo de acordo. Então, se um dia eu perguntar para vocês assim, qual é o bloco que começa, né, que é a origem da União Europeia? Vocês vão me dizer que é o Benelux, né, que é o primeiro bloco que passou a existir, e a partir do desenvolvimento do Benelux é que a gente vai chegar nessa estrutura da União Europeia hoje. Até aqui, tudo bem, gente? Sim. Sim. Tudo bem. Sim. Oi? Não, tá tudo bem, dona. Não precisa explicar nada não, dona. Ah, tá bom. Então, gente, ó, faltam aí 5 minutinhos para encerrar nossa aula. Eu vou aqui parar a apresentação. A gente volta a quarta-feira é feriado. Bom, é gostoso porque é feriado, mas é ruim porque a gente vai só se falar de novo na segunda-feira que vem. Então, mas aí na segunda a gente retoma, então, a partir do... Vamos começar falando da SECA, que é o próximo bloco. Reforço que se alguém tiver com alguma dificuldade para acessar e-mail, acessar o sala de aula, me chama. Coloquem as atividades de vocês em ordem, tá, pessoal? Não deixe as coisas para o último instante, não. Vamos deixar aí tudo organizadinho, tá? Eu vou interromper a gravação e vou fazer a chamada